Olá, eu sou André Azevedo, o tiozão sem fronteiras, e hoje falaremos sobre planejamento. Planejamento para programar suas viagens, para programar o seu orçamento financeiro, um período sabático de viagens ou até mesmo mudar o seu estilo de vida. O objetivo desse vídeo é falarmos sobre o que trataremos a respeito de planejamento, como o planejamento facilita a caminhada na realização dos seus sonhos e dos seus objetivos. Então, recapitulando, para mudarmos a nossa vida ou planejarmos uma viagem, é importante termos um guia, um caminho a seguir, porque ele facilita os nossos passos. Definir o que queremos, o que não queremos, o que gostamos para nós, isso vai facilitar na definição de como chegar no objetivo que a gente está colocando, de viagem ou de mudança de vida. Então fica com a gente nos nossos canais, compartilha, segue, salva, fala com os amigos, ativa seu sinalzinho lá para receber nossas notificações. Fica comigo até o final desse vídeo e eu já vou dar umas dicas para vocês do que é importante a gente observar quando vai programar uma viagem. Mas o que é planejar afinal? Na definição da palavra, planejar é o ato de preparar um trabalho ou uma tarefa, é o estabelecimento de um método a seguir. Esse método facilita a caminhada, conforme eu falei há pouco. Com ele, fica mais tranquilo para a gente definir o que vai fazer. Mas esse planejamento, ele tem que ser realizável, ele tem que ser possível de se realizar. Não adianta a gente programar e planejar o impossível. Então, o que falaremos sobre planejamento? Bom, reforçando, a gente vai trabalhar praticamente com 3 grandes grupos. A gente vai falar sobre planejamento de viagens, nós vamos falar sobre planejamento financeiro e vamos falar também sobre planejamento para uma mudança de vida. Em planejamento de vida, nós vamos falar sobre comportamento, atitudes, sobre o que você gosta ou não gosta, estabelecimento de objetivos, vamos falar sobre administração do tempo, vamos falar também sobre futuro, sobre profissão, aonde você quer estar no futuro, o que você quer estar fazendo ou não. Já em planejamento financeiro, nós vamos falar sobre controle de gastos, sobre onde o dinheiro está indo, se esse dinheiro está indo para o lugar certo que você gostaria que ele fosse. Vamos falar também sobre reserva financeira, que é importante não só para o presente, como para os seus objetivos futuros também, porque tudo que fazemos hoje vai influenciar para o que queremos no nosso futuro. E sobre planejamento de viagens, falaremos sobre o que é importante nós analisarmos e pensarmos quando vamos programar uma viagem. Seja ela para o final de semana, seja ela para uma viagem mais longa, de férias, por exemplo. Pode ser que seja para um período sabático ou até mesmo para aquela mudança de vida que a gente vem falando tanto. A vida, muitas vezes, nos leva para uma rotina diária, aquele dia a dia que a gente praticamente entra no automático. Muitas vezes ela nos engole e ficamos estressados com essas tribulações que nos aparecem durante esse dia a dia. A pressão por resultados, o estresse da competitividade que existe hoje em dia, as tribulações dos afazeres da nossa rotina diária, família, que é normal, até mesmo padrões às vezes que a sociedade nos coloca. Muitas vezes ela tira a nossa paz de espírito, ela tira aquela nossa paz interior. Então que tal dar uma quebradinha nessa tensão e buscar um pouco de paz e de equilíbrio, indo atrás de atrativos naturais, de fazer uma viagem, ir para o meio do mato, respirar um ar mais puro. Então te convido novamente a seguir-nos nos nossos canais, compartilhar, marcar, salvar o que você gosta, para que depois a gente possa rever todas as informações que nos ajudaram nessa caminhada. O planejamento, ele não deve ser algo rígido, fixo, escrito em pedras, conforme as pessoas falam. Ele tem que ser escrito em lápis, que possa ser corrigido e adequado de acordo com as situações que vão aparecendo no nosso dia a dia. Ele é um plano de voo. Imagina o piloto de uma grande aeronave, um 747. Ele sai com um plano de voo pré-estabelecido, que é necessário até para organizar toda a rota que ele tem que seguir. Mas no meio da trajetória, ele pega uma tempestade pior do que havia sido planejado. E ele tem que fazer um desvio, o que é natural para dar mais segurança e tranquilidade na sequência da viagem. Então, ele precisa desviar a sua rota e ir por um outro caminho.
Tudo isso é natural, pessoal, faz parte. Muitas vezes, nas nossas viagens, vão acontecer imprevistos que nos fazem adequar a rota que nós havíamos planejado. O planejamento, ele vem para facilitar a nossa vida. Então, pessoal, ele não pode nos colocar em situações desagradáveis, situações que tirem nossa segurança financeira ou pessoal, situações que comprometem a nossa paz. Então, lembra que eu falei para você que ia dar algumas dicas do que a gente observar quando vai preparar uma viagem? Hoje tem muitos sites, muitas planilhas disponíveis na internet que vão te auxiliar na preparação de uma viagem do seu interesse. Uma planilha, um site de internet, ele facilita o processo de preparação de planejamento, mas ele não é fundamental. Você pode fazer uma anotação, começando num caderninho de anotações de viagens. E eu vou falar para você então agora o que é legal você observar quando você for montar essa viagem e escrever no seu caderninho. É importante escrever, porque quando a gente coloca essas informações no papel, a gente materializa a informação. Fica mais claro para a gente ter uma definição do que fazer ou não fazer. Então, primeiro, monte o seu roteiro com antecedência. Não deixe para fazer em cima da hora. A pressa, muitas vezes, ela limita a nossa capacidade de discernimento. Defina qual é o objetivo dessa viagem. Você quer procurar um atrativo natural, a tua viagem tem um foco para alguma coisa mais cultural, ou vai ser uma viagem gastronômica, passando por locais onde tem uma culinária específica, mais regional. Qual é o propósito dessa viagem? Defina o destino que você vai. Veja se esse destino está de acordo com o que você pretende fazer e está de acordo também com a sua realidade de momento, financeira e física, porque se nós não estamos condicionados fisicamente, por exemplo, para subir uma montanha, qual é o nível de dificuldade que a gente vai ter se definir por subir essa montanha? Verifique como que é o clima nesse local que você está pensando em ir. Muitas vezes o clima muda durante o ano e isso prejudica ou facilita aquela visão, aquele cenário que você quer pegar. Por exemplo, se você for visitar uma praia, verifique a tábua de marés. A tábua de marés é um sinalizador que vai te mostrar se a maré está alta ou baixa naquele lugar que você quer ir. Isso faz toda a diferença, porque uma maré baixa ou alta na praia muda completamente o cenário daquela praia. Parece que você está indo em dois lugares distintos. Defina se a viagem vai ser por conta ou se você vai com algum grupo de viagens. São viagens completamente diferentes. Quando você vai sozinho, você tem que se programar de uma forma melhor ou até buscar a ajuda de quem já esteve no local, de uma agência de viagens, um guia local para facilitar a tua viagem. Quando você vai em grupo, normalmente a gente segue já um roteiro pré-estabelecido. A vantagem é que a gente está com mais pessoas. Então tem muita gente que não gosta de viajar sozinho, prefere estar com mais gente ao lado para poder socializar e até conhecer pessoas, o que não tem problema nenhum. Defina a data e o período em que você vai viajar. Como assim, André? Por exemplo, eu vou viajar por um período mais curto de tempo ou mais longo? Quanto tempo eu demoro para chegar a esse destino que eu pretendo ir? Então, tudo isso vai influenciar no tempo disponível que você tem para realizar a sua viagem. Defina o orçamento que você tem para essa viagem. Quanto eu posso gastar? Até quanto eu posso ir? Não saia no escuro, isso prejudica a sua viagem e muitas vezes no meio da viagem, a hora que você perceber que você está gastando mais do que você tinha, você começa a ficar preocupado. E toda aquela proposta de sair para relaxar, daquela descontraída, acaba indo por água abaixo. Defina que tipo de hospedagem você quer. Você vai para um resort, você vai para algo mais descolado, você vai pegar uma pousada que seja mais rústica. Que tipo de hospedagem você está buscando? Defina a forma de transporte que você vai utilizar. Se você vai de carro, se você vai de avião, se você vai de ônibus. Avalie o tempo que você demora de espera, o tempo que você vai levar para chegar até o local aonde você quer ir. E finalmente, pesquise os atrativos do local, porque se você está indo em um atrativo natural, algo naquele local te chama a atenção. Vale a pena você dar uma entrada na internet para você pesquisar um pouco mais sobre o local. Vale a pena você entrar em contato com alguém da região, uma agência de viagens, um guia local, para perguntar como que é, se é fácil de chegar, se é aquilo que realmente você está pensando. Vale a pena fazer essa consulta. Então, vamos iniciar nossa jornada? Vamos tirar nossas ideias da cabeça e colocar no papel? Vamos materializar os nossos sonhos? Isso vai facilitar muito a realização
realização do seu objetivo e da sua viagem. Então vamos lá, pessoal, vamos sair da nossa zona de conforto e materializar o nosso sonho. Vamos colocar as ideias no papel para facilitar a nossa viagem ou a nossa mudança de vida. Lembrando que nos canais do Tiozão Sem Fronteiras nós falaremos sobre planejamento, nós falaremos sobre qualidade de vida, falaremos também sobre viagens especificamente. Então, vem com a gente nos nossos canais. Segue, compartilha, salva o que te interessa e compartilhe com os seus amigos. Eu sou André Azevedo, o Tiozão Sem Fronteiras.